Vamos ver aí o que o Monark... E não vem dizer, o Monark não é relevante. Por que vocês estão falando do Monark? O Monark não é relevante, o Monark sumiu. O Monark é um cara bastante relevante ainda, a despeito de todos os seus problemas, e prova disso é que ele foi convidado pelo maior podcast, quer dizer, segundo maior podcast do Brasil, só depois do Podpah, que é o Inteligência Limitada. Então, assim, as opiniões dele ainda são relevantes, ele ainda fala muita coisa. A última vez que eu vi num debate lá com o Humberto Matos, que ele estava muito louco, a gente até reagiu a esse debate, Guilherme, que ele estava lá, porque a China, você não sabe que é a China, ele estava completamente insano no debate. Era o Prime do Monark. Era o Prime, ele tava com os olhos assim, esbugalhados, não estava parecendo que estava bem. E aí ele falou da gente. Eu não sei o que ele falou, confesso que não vi esse corte e veremos agora. Agora ele tá mais tranquilo, tá mais calminho. Que bom. Vejamos. Mas, tipo, teve umas discussões sobre o Brigadeiro. Mas eu não tratei com o Brigadeiro. O próprio Arthur, mas assim, por causa de ideia. Ele assim. tá mais magro, o MBL eu critico direto, né? Acho que tem vários posicionamentos Qual deles. Qual é o problema deles, você acha? Por exemplo, o Kim tava votando por uma lei para impedir as pessoas de defenderem o comunismo, né? Ou querendo criminalizar o comunismo. Eu acho um erro. Porque você vai dar na mão do Estado ferramentas de calar o discurso público, né? Macartismo, né? Então eu não concordo com esse posicionamento. O Arthur, inclusive, eu vi um vídeo que ele estava lá conversando com o Rasta, inclusive, que ele falando que não defende mais liberdade de expressão. Eu não acho que é um caminho bom que eles estão indo. É perigoso, realmente perigoso. Então, eu entendo, mas é perigoso. E é uma mudança de discurso, porque o Arthur é ferrinho defensor da liberdade de expressão irrestrita, inclusive, né? E ele foi se alterando. Eu acho que é por pressão política do judiciário. Eles estão querendo passar o partido, né? Então talvez eles queiram fazer um agrado para o judiciário. Mas eu acho um erro. Eu acho que o MBL tem que se ater aos princípios políticos básicos, né? Dos direitos individuais e tudo mais. E não é algo que deveria ser sacrificado por causa de um comodismo político, né? Pois é. Então rola essas discussões que acabam sendo... Às vezes a gente se exalta discutindo com eles nesse sentido. Mas não é briga pessoal, entendeu? É só porque eu defendo realmente a liberdade de expressão e eu acho que eles fazem serviço nesse sentido. Mas é claro que tem boas leis que o Kim está aprovando, como essa de acabar com a socioafetiva, né? A pensão socioafetiva e tal, que é um absurdo. Você ter que ser obrigado a cuidar de um filho que não é teu, né? Tá. Fala, Kratos. Tem mais alguma coisa? É só isso? Então, vamos lá. Eu vou opinar aqui com bastante educação. Primeiro que eu simpatizo pelo Monark pessoalmente, sempre gostei dele. Desde que eu ouvi pela primeira vez, eu gostei dele, continuo gostando dele. Eu acho que ele é um caso de um cara que, assim, comete muitas confusões categoriais. O pensamento dele não é muito... Embora ele tenha uma direção assim bem clara no que ele quer chegar, eu acho que ele comete erros de interpretação da realidade frequentemente. Mas ele não é um cara mau, um cara escroto, um cara malicioso. Ele não é. E ele também é, do ponto de vista dele, até relativamente justo nas críticas que ele faz ao MBL. Ele não está inventando coisas, tipo dizendo que a gente é fascista, como o oportunista do Nando Moura está falando agora. Porque vocês são fascistas, porque eu bem ponto. Isso é ridículo. Isso é uma parada, assim, ridícula. Ainda mais vindo de um cara que supostamente é da direita. Não sei se o Nando Moura ainda se classifica como um cara de direita, mas até então ele se classificava como um cara de direita para tentar etiquetar a pecha de fascista no movimento que ele desgosta. Isso é bizarro. Então, assim, o Monark não está fazendo isso. Então significa que ele já é um interlocutor que dá para conversar com esse cara. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que o MBL jamais deixou de defender a liberdade de expressão. Não existe isso. Não, o MBL não defende a liberdade de expressão. Quer dizer, nós defendemos oficialmente a censura. O MBL não defende a censura. Nunca vi nenhum membro do MBL defender a censura. A destruição da liberdade de expressão no Brasil. O que seria, na prática, por exemplo, a destruição da liberdade de expressão no Brasil? Vamos tentar pensar o que seria isso na prática, assim, imaginar
de fato, o que é o fim da liberdade de expressão no Brasil e o que seria um movimento, um grupo político que defendesse o fim da liberdade de expressão no Brasil. O fim da liberdade de expressão no Brasil significaria automaticamente que todos os jornais brasileiros, tirando jornais oficiais do governo ligados ao partido dominante, à força política dominante, todos eles seriam fechados ou severamente censurados. Você teria a instauração de uma censura sistemática na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão, nas revistas de esquerda, todas elas, independente de qual esquerda, de qual vertente da esquerda elas estão representando. Todos esses jornais eles seriam automaticamente censurados. Você teria um jornal oficial, como houve na União Soviética, que era o Pravda, ou você teria um jornal oficial, como em Cuba, o Grama, e todas as outras publicações, ou elas se extinguiriam, ou elas seriam censuradas. Aqui na ditadura militar isso aconteceu. Então você tinha censuras nas redações que impediam as pessoas de publicarem certas matérias, os jornalistas não poderiam escrever, botar certos títulos, a censura fazia um pente fino, de fato, nas publicações que saíam no Brasil. No caso da censura brasileira, ela era uma censura que às vezes não era tão precisa. O Olavo de Carvalho conta histórias engraçadíssimas sobre como ele, na época que ele era jornalista e contra a ditadura, o Olavo foi militante contra a ditadura, por que pareça, depois, enfim, virou o grande guru da direita, mas ele foi em juventude militante contra a ditadura. Ele conta várias histórias interessantes como ele e os colegas contornavam os mecanismos de censura vigentes na época. Então, para a gente defender a ausência da liberdade de expressão, nós estaríamos defendendo isso. Nós estaríamos defendendo o controle do discurso público brasileiro. Nós estaríamos defendendo, por exemplo, que toda a oposição passasse para a clandestinidade, ou tivesse apenas uma oposição consentida, né? Aquela oposição meio de fancaria, meio de fantoche, que você chega lá... Né? Performática, que o ditador da vez diz, essa oposição aqui pode existir e tal, mas ela não está ameaçando nada no centro do poder. Ora, o MBL não defende essas coisas. Ponto. Você não vai encontrar ninguém defendendo isto que eu estou dizendo. Então a gente defende a liberdade de expressão. Dito isso, vamos qualificar aí a questão da liberdade de expressão. Né? Há um entendimento que é um entendimento mais... eu vou dizer, mais simples do que a liberdade de expressão, que apregoa que a liberdade de expressão tem que ser absolutamente restrita, que não há restrição nenhuma de nenhuma natureza. Então é a partir desta definição alargada de liberdade de expressão que a gente chega a certas ideias, como por exemplo, que qualquer partido, um partido, sei lá, que defende o nazismo, um partido que defende o terrorismo, organizações que defendem o terrorismo, podem fazer a sua propaganda pública. Algumas pessoas defendem isso. Né? Libertários, com uma inspiração radical na liberdade de expressão, defendem esse tipo de coisa. Talvez em algum momento alguém do MBL, o próprio MBL, tenha se orientado na direção da defesa de uma liberdade de expressão tão irrestrita assim, mas é óbvio que se você for olhar as constituições de boa parte das democracias ocidentais, incluindo a do Brasil, elas não trazem essa definição de liberdade de expressão tão irrestrita. Existem restrições contemporâneas em basicamente todas as democracias. Basicamente não, eu acho que todas as democracias. Até nos Estados Unidos existem certas restrições. Você não pode falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Há um limite ali e esse limite é dado pelo contorno do prejuízo potencial que um determinado discurso pode trazer. Então, por exemplo, todo mundo sabe, porque isso é um dado histórico no Brasil, que houve no Brasil o racismo e escravidão. Negros brasileiros foram escravizados durante mais de 300 anos. Ora, uma das maneiras de você combater os resquícios da escravidão é tentar impedir o discurso abertamente racista. Não parece legal ter no Brasil organizações que defendam o racismo. Beleza, a organização não faz nada contra os negros, não está batendo em ninguém, não tem nenhum crime físico sendo cometido e tal, mas essa organização faz propaganda aqui que os negros deveriam voltar a ser escravizados, que os negros são inferiores, que é uma raça inferior, que é uma raça que deveria ser subjugada pelos brancos e tá tudo certo. Como nós da nossa organização anti-black, nós não estamos ativamente batendo nos negros, perseguindo os negros ou matando os negros, então tá tudo certo, porque a gente apenas está divulgando as nossas ideias, e as nossas ideias são racistas, mas não há problema nenhum com isso. Ora, uma democracia atual que permita esse tipo de coisa parece estranho.
Não é intuitivo. Não é intuitiva a crença de que isso é razoável politicamente. E veja, se você tem impedimentos constitucionais e jurídicos da expressão do racismo, você já tem a limitação da liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão, assim como os outros bens jurídicos, entra num conjunto de vários bens, onde esses vários bens se equilibram. Então, bom, a liberdade de expressão vai até aqui, na medida em que essas ideias são muito perniciosas, ela para aqui, na medida que a liberdade de expressão atinge a honra de terceiros, mediante difamação, calúnia, também ela para por aqui, né? Na medida em que, por exemplo, na sua liberdade de expressão, você veicula mentiras e mentiras e mentiras e mentiras e mentiras sobre um determinado assunto ou sobre determinada pessoa, também ela para por aqui. Então, essas restrições que estão presentes na Constituição e que estão presentes não apenas na Constituição brasileira, porque a gente pode falar, mas a Constituição de 88 é uma bosta. Beleza, nós achamos que a Constituição de 88 é muito ruim. A gente tem várias críticas à Constituição de 88. Porém, as restrições à liberdade de expressão estão presentes em várias constituições de várias democracias. Então, existem limites, existem contornos para a liberdade de expressão. Então, essa é a primeira coisa, e essa é uma coisa, Glenda e espectadores, que o monarca aparenta ter uma dificuldade tão grande de entender e tão grande de aceitar. Isso é um negócio que o aborrece tanto, que eu fico assim, às vezes até meio exasperado, né? Como é que ele não percebe que a nossa posição é uma posição razoável, é uma posição liberal, no fim das contas, é uma posição que, enfim, basicamente corrobora com a melhor prática das democracias ocidentais em tudo que é lugar. Pois bem, eu vou dar minha opinião sobre o monarca especificamente, assim. Por que ele se posiciona da forma que ele se posiciona? A partir de alguns conhecimentos muito básicos que eu tenho sobre psicologia, especificamente a partir do Big Five, tá? Porque Big Five modula, ou pelo menos, como eu poderia dizer, mede vários traços comportamentais. Só um parênteses sobre o Big Five, eu quero te ouvir, só um parênteses sobre o Big Five. Você sabe que a gente utilizou o Big Five para fazer o nosso teste na Academia MBL? A versão antiga? Sério? Sério? A versão antiga. Nossa! Quem foi da versão antiga old school da academia fez um teste que a gente chamava de matriz de personalidade. E nesse teste, você fazia o teste e você era colocado em uma das casas. Tinha 3 casas principais, ateniense, alexandrino e espartano, e várias divisões ali dentro. E era de acordo com algumas características, apetite de risco, conhecimento, inteligência, disposição para conhecer... Não, porque não era o Big Five. A gente utilizou o Big Five... Não. Como base. A gente utilizou o Big Five, o MBTI, alguns testes. Nós sintetizamos esses testes e criamos um novo teste a partir de outros enquadramentos. E aí tinha uns enquadramentos lá. E assim foi muito legal o teste disso, quando a gente testou essa matriz, que a gente via que estava batendo. A gente testou com um monte de gente. Testou com o Danilo Gentili, testou com o Temer, testou com uma galera famosa. E as pessoas realmente encaixavam. Então quem tinha perfil de porta-voz encaixava no porta-voz, quem tinha perfil de espartano encaixava no espartano. E a gente utilizou o Big Five. Foi uma das bases para isso aí. Mas vá, prossiga. Especificamente, eu vou falar sobre um traço comportamental que está dentro dos 5 grandes, que é abertura a novas experiências. Dentro da abertura a experiências, tem outros 2 subtipos, que é abertura estética e abertura intelectual. Eu tenho muita abertura estética e muita abertura intelectual, certo? Agora, o monarca, ele demonstra ter uma abertura intelectual muito grande. Só que assim, a abertura intelectual do monarca é extrema. Ela é extrema ao ponto dele flertar com muitas coisas de naturezas não necessariamente muito coerentes, com uma base fundamental muito sólida ou com correspondência com a realidade. E eu acho que ele tende a isso com facilidade devido à configuração psicológica dele. Começa por aí. Então, ele é, primeiramente, muito aberto intelectualmente e também muito abstrativo, eu diria assim. Porque, se a gente for analisar os posicionamentos do monarca, não raramente se baseiam em princípios e não em consequências. Então, independentemente do quão ruim sejam as consequências das políticas públicas ou das leis que ele vai defender, não importa, porque ele está conectado com um princípio. Então, eu vou dar um exemplo, porte de armas. Se o monarca tivesse que escolher se os brasileiros podem ou não podem portar armas
diariamente com nenhum tipo de restrição, e isso provocasse talvez uma guerra civil no país, para ele não seria exatamente um problema, tanto quanto reconhecer a legitimidade de um ideal, de um princípio específico, que é da liberdade de autodefesa. E é a mesma coisa com liberdade de expressão e com vários outros posicionamentos dele, porque ele é extremamente principialista e abstrativo. Então as ideias dele são muito extremas, por uma questão cognitiva psicológica dele, tanto quanto um apego às abstrações dos valores, dos ideais que ele considera os melhores para uma sociedade. Independentemente do quão ruim aquilo seja, de fato, concretamente na vida das pessoas. E o outro exemplo, indício de que ele é assim, é porque ele se incomoda quando as pessoas usam de dados ou de evidências para se posicionar acerca de uma posição. Então teve uma discussão que foi bem icônica dele com a Prioli, em que ela fala, tá, mas Monark, onde estão os dados, certo? E aí ele diz, tá, mas se for assim, então não dá pra discutir, não dá pra falar sobre nada. Ué, peraí, depende do assunto. Alguns assuntos você realmente precisa pra posicionar a tua opinião acerca de um assunto. Então, seja violência no Brasil. Ah, mas é que a violência está assim, assim, assim. Tá, mas onde estão exatamente as evidências acerca do aumento de taxas de violência por latrocínio no Brasil, por exemplo? Ah, mas se não for assim, então não dá para discutir. Realmente, quando a gente está tentando ter uma discussão um pouco mais séria, com rigor intelectual, isso é necessário. Mas o Monark, ele é tão abstrativo, ele abriu tanto a cabeça, que ele é epistemologicamente caótico. Então, ele se perde muito nas elucubrações. Eu gostei dessa expressão, epistemologicamente caótico, muito boa, vou utilizar. Sim, ele se perde muito nas próprias elucubrações abstrativas, sabe? E como ele não tem critérios analíticos muito robustos, ou pelo menos fundamentais para analisar, ele sai jogando para tudo que tipo de lado, entendeu? Porque ele gosta de brincar epistemologicamente, ele gosta do exercício do pensamento, da reflexão. Mas o problema é, se tu não tem uma base fundamental lógica e racional, pelo menos, para te analisar as coisas, você se perde. E aí o resultado é, eventualmente, a pessoa começar a acreditar que a Terra é plana, que os ETs estão fazendo contato. E não então? Enfim, eu espero que sim, né? Só aqui um exemplo. Pois bem, fiz minha contribuição. Outra coisa também que ele vive falando, né? Que as nossas posições são dadas porque a gente quer apaziguar o judiciário, porque o judiciário e papapá e o judiciário. Quando eu estive com o Renan no podcast dele, isso já faz um tempo, acho que foi uns 2 anos já, não sei se tem tudo, não sei, não me lembro, mas enfim, eu acho que tem mais de 2 anos. Ele vinha com esse negócio e ele ficava repetindo isso. Eu lembro que teve um momento que eu comecei a me irritar, porque ele ficou repetindo isso várias vezes. Não, eu fui educado, eu tava ali, tava de boa, mas por dentro eu tava ficando impaciente. Tipo, mano, saia daí, né? Prossiga aí com esse papo, você tá parado nesse negócio. E ele ficava repetindo isso, judiciário. Esse tipo de pessoa tem uma dificuldade muito grande de entender o que são posições, digamos assim, que equilibram visões contraditórias. Veja, o MBL é consciente, e nós já falamos mais de uma vez, nós falamos várias vezes, mencionamos a arbitrariedade do STF, falamos do Alexandre de Moraes, falamos da injustiça das pessoas que foram presas aí e que estão 20 anos na cadeia, do exagero das penas que a galera recebeu, falamos do problema do judiciário, que o judiciário saiu da casinha, que o judiciário exorbita, que o judiciário faz isso, faz aquilo, denunciamos o inquérito da fake news que foi feito contra a Cruzoé, na época que o STF estava perseguindo a Cruzoé. A gente fez tudo isso, a gente falou tudo isso, a gente fez todas essas críticas, que são críticas que poderiam ter sido repetidas pelo próprio Monark e que qualquer, sei lá, bolsonarista poderia estar repetindo essas críticas. Então nós tivemos clareza para fazer as críticas. As críticas estão aí, elas estão feitas. Há registro público disso. Do Renan falando, do Kim falando, do Arthur falando, de mim falando, de todo mundo falando. Ok? Dito isso, existe o outro lado. Qual é o outro lado? Houve no Brasil uma tentativa de golpe de Estado. Ela aconteceu. Então, o fato do judiciário exorbitar não elimina a gravidade do processo que aconteceu. E todos esses caras, Monark incluso, tendem sempre a diminuir muito a gravidade e tendem sempre a colocar
ideia do golpe numa narrativa que é mais ou menos a seguinte: mas as pessoas não fizeram nada, elas estavam apenas se manifestando, elas apenas queriam falar uma coisa ali, outra coisa ali na internet. Quer dizer que na internet então você não pode fazer críticas ao judiciário, você não pode falar mal do Alexandre de Moraes? É isso? Então estamos vivendo na ditadura? Não, pera lá, irmão. Não é esse o contexto. O contexto é o seguinte: nós tivemos um presidente que pela primeira vez na história da nova república era um presidente oriundo de classe militar. Então já começa por aí. É um cara que... Verdade. Mas já começa por aí. Isso é um fato significativo. Muito significativo. Sarney não era assim, Collor não era assim, o Lula não era assim, nenhum deles era assim. O Bolsonaro foi assim. Até aí, ok, tudo bem. É um cara que foi capitão, ex-capitão, ele podia se candidatar, a candidatura dele foi legítima em 2018, beleza. Mas ele era um ex-militar. Ele era um ex-militar também que tinha notoriamente, para todo mundo ver, nostalgia do regime de 64. Em todas as ocasiões que ele falava do regime de 64, ele elogiava o regime de 64. Achava que foi uma intervenção necessária. E elogiou um torturador também. Elogiou um torturador, que foi o brilhante Ustra. O voto do... Foi o voto dele mesmo, né? Foi o voto dele. Foi o voto dele para o impeachment de Dilma Rousseff. Cita o brilhante Ustra. Foi na época um escândalo e tal. Então, assim, é um sujeito já. Ele é militar. Ele tem um pensamento nostálgico de um regime ditatorial. E aí ele assume e ele coloca a maior quantidade de militares no poder que já houve na história do Brasil, superando inclusive a quantidade de militares que foram colocados em cargos importantes na própria junta, na época da junta militar do regime. Então o cara faz essa terceira coisa. Aí, fazendo essa terceira coisa, logo em seguida, quando ele começa o mandato, explodem manifestações significativamente grandes com gente com faixas dizendo intervenção militar com Bolsonaro no poder. E ao invés dele publicamente chegar e dizer: olha, eu sou o presidente, fui eleito democraticamente, parem com essa coisa de faixa com intervenção militar, vamos parar com isso, não tem nada a ver, a gente tem que se manifestar em prol do Brasil, mas eu não quero saber desse discurso. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter feito isso. Né? Se a gente faz uma manifestação, e nós, o MBL, fazemos uma manifestação nas ruas e apoiadores nossos vêm com faixas, com coisas absurdas, a gente vai censurar essas pessoas, a gente vai falar, não pode ter isso aí. Chega lá, fala, vamos fazer uma manifestação aqui contra, sei lá, contra a PEC da blindagem. Vamos supor que a PEC da blindagem tá aí, tá sendo discutida, a gente vai fazer manifestação. Aí tem lá faixas, sei lá, Renan Santos ditador, né? Vamos assumir e matar todos os nossos inimigos. Porra, pera aí, calma aí. Se você tem um negócio desse... Dá uma segurada. Se você tem um negócio desse e a pessoa que tá no topo do sistema ali, da hierarquia, não está explicitamente rechaçando, então essa pessoa está de alguma maneira se acumpliciando com aquele discurso. Foi isso que Bolsonaro fez desde o princípio. Então, veja, o cara militar, o cara com discurso nostálgico de 64, o cara meteu um monte de militar no poder, vieram manifestações logo em seguida a favor da ditadura pessoal desse cara, esse cara não negou essas manifestações, ele ficou sempre em cima do muro e aí depois piorou. Depois começaram os planejamentos, começaram as conversas com os generais, aí no final já veio os kids pretos, quer dizer... Foi uma parafernália de evidências de que esse cara em algum momento poderia ter dado um golpe e ele só não deu mesmo porque ele não teve a coragem de realmente efetivar as coisas. Ele queria, e é nítido o que Bolsonaro queria, ele queria que todo mundo tivesse feito tudo, ele não tivesse se comprometido, o poder tivesse caído no colo dele, aí agora eu vou administrar aqui, o povo me deu o poder, que bacana, e aí eu vou administrar isso aqui. Então foi isso que aconteceu. Isso é um fato. Então não é uma questão de, vocês estão aqui para apaziguar o judiciário. Não apaziguar o judiciário nem coisa nenhuma. O que o Monark e outras pessoas que pensam como ele têm que entender é que no meio desta briga de dinossauros, desta briga entendeu? De monstros aí, STF contra presidente golpista, você tem uma região muito nebulosa, onde tudo está superando o limite do razoável. Bolsonaro supera o limite do razoável o tempo inteiro. Alexandre de Moraes supera o limite do razoável o tempo inteiro. Eles entraram numa guerra e no final das contas quem venceu foi o STF.
E a gente reconheceu o processo e nós descrevemos o processo com muita exatidão. Nada disso teria acontecido e a nossa atitude seria completamente contrária a qualquer tipo de processo contra bolsonarista, de processo contra Bolsonaro, se ele não tivesse feito nada. Se o Bolsonaro apenas tivesse governado o Brasil e não houvesse nenhuma manifestação golpista, nenhuma tentativa de fazer coisa nenhuma, beleza, a gente não seria a favor de perseguições do judiciário. Isso aconteceu precisamente porque ele não fez isso. Então, isso é uma coisa tão óbvia. Isso é tão evidente. Como é que esses caras ficam negando essas coisas? Isso está assim, escancarado para qualquer um enxergar. Eu fico meio agoniado de ver como as pessoas podem não admitir aquilo que é óbvio. Então, esse tipo de crítica que o Monark faz, ele veicula, é uma crítica das mais bobas que tem. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até mais, obrigado.